Tá lá. Indicativo assim. Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o nosso parceiro para a realização deste programa, que é o IDECLATRA na Cultura. Hoje conversa comigo a advogada e diretora do Instituto, Miriam Gonçalves, e trazemos um convidado mais que especial para essa edição, que é o Sandro Silva, economista e supervisor técnico do DIEESE Paraná. A nossa pauta de hoje vai tratar da economia, mas principalmente os temas relacionados ao aumento de preços dos alimentos, especialmente os itens da cesta básica, e também a redução do auxílio emergencial, sem muita enrolação, porque eu estou com saudades de fazer esse programa ao vivo, com saudades de conversar com esses nossos amigos. Vamos cumprimentá-los. Sandro, obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação na Rádio Cultura de Curitiba. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, né, nesse debate tão importante, nesse momento que enfrentamos aí no Brasil e no Paraná. Né? Miriam Gonçalves, bom dia, obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia, Mariane, bom dia, Sandro, colega, companheiro de lutas, aí, que bom tê-lo aqui. E eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo, todas que estão nos ouvindo, vão gostar desse programa. Nós estamos trazendo esse tema para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo no Brasil. Por que o nosso dia a dia, o arroz de cada dia, que é um prato tão comum do brasileiro, um alimento tão comum para o brasileiro, está a esse preço. Mas tem várias coisas. Tem muita gente, Mariane, que fala assim, eu não gosto de política, eu não gosto de fazer política, eu não gosto de política. Só que eles não entendem, essas pessoas que dizem isso, não entendem que tudo está relacionado à política. Tudo está relacionado. O preço do alimento que está na sua mesa está relacionado à política. Por quê? A política de determinados grupos, de determinadas pessoas eleitas, elas respondem ao que eles pensam sobre a economia e sobre a sociedade brasileira. Eu queria começar dando um exemplo, e eu estava brincando aqui em casa que essa pessoa, o general Mourão, me lembra muito um personagem do Chico Anísio, a Terta. Lembra da Terta? Que ele diz o seguinte, que, na verdade, o preço do arroz agora subiu, né, porque com o auxílio emergencial as pessoas estão comendo mais, então, por isso, subiu o preço do arroz. O Terta, para quem não lembra, para quem é muito jovem, na verdade, era a mulher de um coronel e ela só falava bobagem e ele dizia, cala a boca, Terta. Então, para mim, o general Mourão acumula mais uma dessas, porque ele realmente é especialista em falar bobagens. Mas, de qualquer forma, nós temos aí alguns produtos e que tiveram um reajuste muito grande. E eu queria começar aí... Bom, vamos passar para essa história que o general Mourão falou, Sandro. O que você acha disso?
Na verdade, a gente, infelizmente, vive no país uma simplificação dos problemas, né? E sempre jogando os problemas para os outros, terceirizando os problemas. E a gente observa que essa questão específica da alimentação, essa alta, ela tem várias causas, né? E não é de hoje. É importante destacar que desde o ano passado a alimentação vem subindo muito acima da inflação, né? Ela vem sendo um fator de pressão e se intensificou essa alta nos últimos meses, mas é importante destacar que é anterior, né? E aí a gente observa várias causas para essa alta, né? A principal causa, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, do Diese, é a alta do dólar, que também não é um movimento recente, né? Eu até estava olhando os dados, em dezembro de 2018, antes do governo entrar, o câmbio estava 3,88, já vinha aumentando lá atrás. Antes da pandemia já estava em 4,34, né? Agora ele está beirando, em alguns momentos, ultrapassou os 5,50, né? E essa alta tem a ver com a questão política que a Miriam comentou, né? Há incertezas na economia, os problemas políticos, as crises políticas e a questão econômica, né? É importante destacar que então, antes mesmo... Só para colocar, Sandro, não é uma coisa assim de agora, porque o governo aí tem muita facilidade em colocar na cabeça das pessoas que tudo que está acontecendo é por culpa da pandemia. Então, quando você me coloca aí que essa alta do dólar já vinha de 2018, fica muito claro que não é um problema da pandemia, ele é muito anterior à pandemia, certo? E além dessa questão específica do dólar, tem a questão econômica que também influenciou essa alta do dólar, né? Por exemplo, é bom resgatar que a economia, o ano passado, em 2019, cresceu menos do que 2018. O primeiro trimestre deste ano, antes da pandemia, teve queda no PIB. Até foi revisado a queda. A queda anteriormente era de 1,5% e hoje foi revisado esses dados, foi superior a 2%. Então, isso também influenciou a questão cambial, que você via que essa política que vem sendo adotada desde o governo Temer, o governo anterior, intensificada pelo governo Bolsonaro, não está dando resultado econômico, né? A gente está observando as várias reformas que fizeram, reforma da Previdência, reforma trabalhista, o teto de gastos, não está fazendo a economia crescer, né? E isso também impacta a questão cambial, né? Então, eu acho que a principal questão é a questão cambial. Além da questão cambial, outro problema que também não é de hoje é o aumento das exportações, né, que vem ocorrendo e se intensificaram a partir da pandemia, né? E aí tem outra questão importante. A oferta de alguns produtos caiu, né? E com a pandemia, você teve um aumento dos preços no mercado internacional, né, de alguns produtos, e isso impactou o mercado interno, né? Por causa você teve um consumo, um aumento, como a oferta diminuiu, o consumo aumentou no mundo, alguns lugares importaram mais do Brasil, né, para ter uma segurança melhor. Em outros países até impediram a exportação de produtos essenciais para não gerar problemas, né? Então a gente tem essa questão das exportações. E aí tem outra relação que fala um pouquinho. Eu queria voltar um pouquinho antes da gente entrar nos detalhes do preço, das razões. Eu queria voltar um pouquinho para que as pessoas que estão, e esse é bem o horário que as pessoas estão aí preparando o almoço e tudo mais, a Mariane tem uma lista de aumento dos produtos, que é uma lista, inclusive, né, Mariane, está ali, onde subiu ali, feita pelo IBGE. Você podia contar aí para a gente, Mariane, como é que está? Claro, posso sim. Na verdade, essa lista ela foi divulgada pelo IBGE e ela aponta o seguinte: o arroz subiu 19,25%. Nos mercados, o pacote de 5 quilos está chegando a custar R$40 em algumas lojas. O feijão subiu 30%, o tomate 12,98%, o leite longa-vida 4,84%, o óleo de soja subiu 9,48%, as frutas, em média, no geral, 3,37%, e as carnes, 3,33%.
E, Mariane, você também tem o dado aí da cesta básica em Curitiba, pelo Diese. Como é que ficou essa cesta básica? O custo médio da cesta básica em Curitiba é de R$ 505,54. Até Olha lá. Diga lá, Sandro. Então, assim, reforçando essa questão, na semana passada a gente já tinha divulgado os dados da cesta básica, né, a nível nacional. O Diese faz a pesquisa em 17 capitais brasileiras, e apontava isso, né? E para comprovar que esse movimento não é só da pandemia, vou dar um número aqui. A cesta básica na pandemia, comparando os preços de agosto com fevereiro, março, ela subiu em torno de 8, 9%. Quando a gente compara os últimos 12 meses, a alta chega a praticamente 15%. E aí a gente observa, reforçando esses dados que você citou do IBGE. Em Curitiba, dos 13 itens que compõem a cesta básica, 9 apresentaram altas, né? E as principais altas foram o feijão, 42%, na carne, 34%, o arroz, 31%, o óleo de soja, 23%, banana, 21%, e pão, 17% praticamente. Então, a gente nota que esses produtos que mais aumentaram são aqueles produtos essenciais para as pessoas, né? A gente observa aqui arroz, feijão, a carne, o óleo de soja, o pão, que fazem parte do dia a dia da população, né? É a comida do dia a dia da grande maioria da população, né? E eu fico me perguntando, e eu imagino que os nossos ouvintes devem estar se perguntando, de o que essas famílias vão fazer, né? Afinal, ir no mercado antes para comprar itens básicos ali da cesta básica, nem para a alimentação das pessoas de casa, já era uma tarefa difícil, né? A gente já estava difícil. Agora as pessoas né, encontram com as prateleiras com esses preços absurdos. Qual é a sensação, né, dessas pessoas? Como é que faz com isso? E além disso, não vou nem falar uma coisa que disseram. Eu quero entrar, eu acho que você tem toda a razão, Mariane, principalmente porque nós estamos falando de um índice de desemprego no país que também está batendo recordes, né? O Sandro pode falar disso para a gente também. Então, veja, se já era difícil no preço, porque nós estamos falando de uma massa de trabalhadores desempregada. Então, já era difícil comprar os produtos básicos. Agora, com preços altíssimos, bom, aí nem se fala. E o que eu acho aí, que eu queria introduzir, Sandro, que é impressionante, é porque no último mês, final de mês, e todo mundo aí que assiste jornal e tal, viu que houve uma grande comemoração do agronegócio, que o agronegócio cresceu, que deu lucro, que expandiu e tal. Então, a gente se pergunta, ora, se o agronegócio foi o único no país que, durante a pandemia, cresceu, porque na verdade, que nós estamos pagando mais pelo alimento. E aí entra na história que você estava já começando a falar, e eu te cortei, sobre o dólar, né? Para explicar bem simplificado, vamos lá para quem, porque a gente está falando com pessoas como eu, que nós não somos economistas, então a gente tem que entender bem. Vamos lá. Hoje o preço do dólar está 5,50, é isso, Sandro? Ele caiu um pouco, né? Ele está em torno de 5,30, 5,35, oscilando nessa faixa. Que seja isso, né? Então, veja, o produtor rural, e não estou falando do pequeno produtor, estou falando do grande produtor, que é esse que exporta. Ele produz em real, né? Toda a produção dele é em real, mesmo que ele compre insumos e outras coisas fora. Mas o empréstimo que ele paga é em real, tudo que ele paga é em real. Ele exporta e recebe em dólar. Quando ele recebe em dólar, ele traz o dólar e transforma em real. Quer dizer, ele ganha duas vezes, né? Ele ganha no lucro e no câmbio. É isso, Sandro? Explica para a gente. Ele ganha também pelo fato que a cotação de alguns produtos estão aumentando em dólar também, né? Em função da questão da pandemia, em função dessa... Não é só o câmbio, então. Não é só câmbio, porque a cotação em dólar também aumentou. Então, ele ganha porque o preço internacional aumentou, ele ganha porque o real se desvalorizou, né?
isso faz com que ele tenha um ganho maior e ganha o lucro dele. O lucro dele, na verdade, aumenta significativamente. E aí tem outra questão muito importante que não está se debatendo. Esses aumentos de exportações dos últimos anos, principalmente exportação de soja, né, estão fazendo com que você reduza a área plantada de outras culturas, que são características da agricultura familiar, que é quem coloca a comida na mesa das pessoas. Então, estão reduzindo a área e a produção de outras culturas, então reduz a oferta para produzir mais milho e soja para exportação. Isso faz com que a oferta reduza no mercado interno e isso impacte para o consumidor final. E outra questão, a política pública, né, com relação... A gente perdeu um pouquinho do sinal na nossa conversa com o Sandro, mas a gente vai tentar restabelecer o sinal neste intervalo. A gente vai dar uma pausa nessa conversa pela transmissão pela frequência AM 930, também pelo site cultura930.com.br, mas a gente volta já, é bem rapidinho, mas eu queria lembrar aos nossos ouvintes que quiserem participar dessa conversa, podem mandar suas perguntas pelas nossas redes sociais e também ligar para cá no 3015-1800. Até já. Enquanto isso, a gente conversa aqui pelas nossas redes sociais. Sandro, caiu um pouquinho, daí a gente chamou o intervalo na rádio e agora acho que está tudo bem, né? Mas será que fui eu que caí aqui ou foi quem que caiu? Será que fui eu? Foi. Foi você. Foi? Levanta, Sandro. Na verdade, Sandro, a gente tem um... Oi, perdão. Eu vou ver se eu troco a internet aqui. Não sei, vamos ver. Vamos tentar manter com essa internet. Não, tudo bem. Mantém. Às vezes acontece mesmo. Você não é o único, não. Acontece comigo também. Muita gente usando. Na verdade, a gente estava falando aí do agronegócio, do que eles estão ganhando, né? Eu fiquei impressionada com os números, né? E os números de exportação é uma doideira, né? Subiu muito isso. O Luiz Carlos Almeida, que está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, diz que tudo isso fora que acabaram os estoques regulatórios. A gente consegue explicar o que é isso? Então, isso que até eu estava tentando iniciando a comentar antes de cair, né? Que outra questão também muito importante é a ausência de política pública, né? Na verdade, o governo ele foca as exportações e a produção dos produtos que são exportados, o agronegócio, os grandes produtores, e acaba deixando de lado os pequenos produtores. E aí tem essa questão importante que foi lembrada com relação aos estoques reguladores. Desde o Temer, né, vem reduzindo significativamente os estoques, e no ano passado o governo atual ele acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Na verdade, é aquela lógica que tem, né, atualmente, que o mercado resolve tudo, né? E isso está gerando um problema de segurança alimentar para a sociedade, para a população brasileira de forma geral. Né? A nossa transmissão está a favor dele, né? A gente vai voltar a nossa transmissão sincronizada entre a frequência AM930, o site cultura930.com.br e as nossas redes sociais. E para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Sandro Silva, que é economista e supervisor técnico do DIEESE Paraná. A gente está trazendo dados aí do aumento de preços dos itens principais da cesta básica e também vai falar um pouquinho sobre a redução do auxílio emergencial e a dificuldade que as pessoas estão tendo ao viver, né, nessa pandemia, pagar suas contas, fazer suas compras. E no intervalo, o Sandro estava explicando para a gente sobre os estoques. Vamos voltar nesse ponto que você estava falando de política pública, como chamou a Mariane, que é bem importante. Eu vou só comentar o que eu estava, eu não sei aonde que eu caiu a conexão, mas é importante resgatar, porque a gente estava falando que o grande produtor, o agronegócio, ele ganha. Com o câmbio, ele ganha pelo fato que a cotação internacional está aumentando, né, e ganha a margem de lucro dele. A questão que foi levantada aqui, que até eu estava programado para falar, que é a ausência de políticas públicas, né? O governo atual, e desde o governo Temer, vem numa lógica de incentivar os grandes produtores e acaba deixando de lado os pequenos produtores. E, além disso, ele praticamente, desde o Temer, vem reduzindo muito os estoques reguladores, que é um estoque de compra de alguns produtos que o governo mantém
para na hora da necessidade ele conseguir jogar no mercado para reduzir preço ou garantir o abastecimento do mercado. Então, isso praticamente reduziu a zero. E, além disso, o governo atual ele acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que debatia essa política de segurança alimentar, né? E aí você joga toda essa situação para o mercado, né? Então, a gente observa, até algo que eu estava brincando aqui no intervalo, que o empresário, o lucro não tem pátria, né? O lucro, o empresário vai buscar onde que paga mais. A gente viu exemplos recentes disso na pandemia, né? E vimos exemplo, por exemplo, os Estados Unidos ir lá na China e comprar quase todo o estoque de EPIs da China e deixando os outros países fora, né? Isso um país, quanto mais uma empresa. Então, você deixa essa questão tão importante à mercê do mercado. Então, é mais um ponto importante a ser levantado que ocasionou essa crise que estamos vivendo, né, dessa questão do impacto do preço dos alimentos. Aliás, eu queria fazer uma observação para nós e para todos que estão nos ouvindo, muito interessante sobre o que você falou agora. Porque um pouco antes da eleição, eu me lembro da campanha, uma das coisas que se dizia, das fake news e das barbaridades que diziam, era assim: o Brasil vai virar Venezuela, o Brasil é a futura Venezuela se você votar no PT, se você votar no Haddad. Agora, veja que interessante, esses mesmo, vamos dizer, do agronegócio, desses grandes negócios que apoiaram o Bolsonaro, são aqueles que estão vendendo, exportando o nosso arroz. Adivinhem para quem? Para a Venezuela. Aí não tem problema, né? Tirar o arroz da mesa do brasileiro e exportar, não tem problema. Para a Venezuela, não tem problema. Quer dizer, dá para trazer os dados aqui para complementar, né, Miriam? Segundo a CNN Brasil, né, contém ironia, né, nessa frase, mas vamos lá. A exportação de arroz dispara 81%, Venezuela é a maior compradora do Brasil. Segundo a CNN Brasil, faz tempo que o Brasil não exporta tanto arroz. De janeiro a agosto de 2020, foram vendidos 407,2 milhões de dólares em arroz por produtores brasileiros. É mais ou menos um pacote. Olha, gente, esse dado é de enlouquecer. É mais ou menos um pacote de 5 quilos por brasileiro. Faz o cálculo. Quer dizer, cada um dos brasileiros e brasileiras teriam direito a um pacote de 5 quilos. Aí você vai falar o seguinte: ok, mas é uma empresa, ela tem direito ao lucro, a gente vive num capitalismo, blá, 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 blá. Gente, não caiam nessa, não vamos cair nessa. Isso é uma barbaridade. Qualquer governo que se preze regula esse mercado, não permite isso. E vamos começar pelo básico. Não há empresa de agronegócio que não tenha recurso público na sua produção, através de empréstimo, não tem. Ou é empréstimo para safra, ou é empréstimo para maquinário. Então, quer dizer, é uma barbaridade. Eles usam o recurso público para produzir e exportam, deixando a mesa do brasileiro vazia. E esse governo não está nem aí, né? É um governo, eu digo assim, é muito valente para os dele lá, né? Mas na hora do vamos ver mesmo, de jeito nenhum. Fala para nós, Sandro. Então, essa questão da exportação, né, chega a ser irônico, né? Esses dados que foram divulgados aí recentemente, praticamente 20% das exportações brasileiras são para a Venezuela. A Venezuela não tem culpa nenhuma, mas é a contradição, é aquilo que eu comentei, né? O dinheiro, o lucro não tem pátria. Eles vendem para quem paga mais, independente. E acaba o que é triste é que dá de mercê, né? Vamos lembrar que os diplomatas da Venezuela foram expulsos do país, foram expulsos do Brasil agora. Então, vamos lembrar disso. Quer dizer, é uma grande contradição. E aí a gente pergunta, afinal, o que é que o governo está fazendo para isso? A ministra da Agricultura diz que não, que o governo vai fazer o preço cair.
E aí vem a Camex, né, que é a Câmara do Comércio e tal, e tira o imposto da importação do arroz. Foi isso, Sandro? É importante resgatar um pouquinho essa conversa para a semana passada, né? Que a primeira questão que o governo comentou era lavando as mãos e jogando a culpa no supermercado e colocando que os supermercados deveriam ser patriotas, né? Primeira questão. E uma medida mais efetiva foi essa questão da redução da importação. É importante resgatar, nessa questão específica do arroz, os maiores exportadores de arroz para o Brasil, da onde que o Brasil importa, da onde que o Brasil compra, são os países aqui da América Latina. E parte deles já não paga imposto. Imposto. Né, da questão do Mercosul, né? Além disso, eu não tive tempo de olhar, mas possivelmente as importações que reduziram também, não é o arroz que a maioria da população consome. Deve ser outro tipo de arroz, né? Um arroz mais elitizado, né? E isso não vai resolver o problema, porque o problema é muito maior, né? Não é uma simples redução de imposto que vai resolver isso, já que o preço no mercado internacional está extremamente alto. Né? Na verdade, você teria que ter umas medidas mais rígidas. Por exemplo, você, de certa forma, controlar as exportações. Você estabelecer cota de exportação. Eu estava olhando os dados aqui de exportação até o momento, olha, chega a dados que é impressionante, joga nas pessoas que estão comendo. Por exemplo, em junho, o Brasil exportou 246 toneladas de arroz. Em julho do ano passado, vamos pegar junho do ano passado, eu tinha exportado 18 mil toneladas. Né? Você multiplicou por 12 as exportações. Né? Isso eu estou citando um mês, isso foi seguido, isso se intensificou a partir de maio, sempre acima de 200 toneladas, 1.000 toneladas mês de exportação. Né? Então, você teve um aumento muito expressivo das exportações. Então, você faltou para o mercado interno. Eu queria fazer uma pergunta. A Camex, que é essa Câmara de Exportação, né, de Comércio e Exportação, que é ligada ao Ministério da Fazenda, ela poderia limitar a quantidade de exportação, o valor de exportação? Ela pode fazer isso? Sim, ela poderia. Teve países que praticamente pararam de exportar produtos essenciais na pandemia. Você teve alguns países que fizeram isso justamente para tentar evitar problemas de alta de preço e até de falta de abastecimento. O que, na verdade, ocorreu o contrário. Eles pararam de exportar e importaram mais, né, para criar estoque. Infelizmente, tem essa questão individualista que a gente também viu as pessoas fazendo isso. E pode ocorrer isso com alguns produtos agora. A gente viu, no início da pandemia, pessoas estocando papel higiênico, álcool gel. Eu não entendi isso até hoje, porque estocaram papel higiênico. Eu ainda espero que um dia alguém que comprou um carrinho cheio de papel higiênico no supermercado me conte por que estocou papel higiênico. Okay. E o que ele fez com o papel higiênico? Hã? E o que ele fez com o papel higiênico? O que ele fez com o papel higiênico, exatamente. Agora, voltando aí, a gente tem que relaxar um pouco, mas voltando. Então, veja, a Câmara de Comércio Exterior poderia dizer o seguinte: não, primeiro vamos satisfazer o mercado interno, a mesa do brasileiro, da brasileira, depois a gente exporta. Não só ele não fez isso, como ele fez o quê? Tirou, além daquele do Mercosul, ele tirou de 10% a 12% sobre o outro arroz para ser importado. E a Mariane tem aí o que responderam os produtores, Mariane? O presidente da Federação dos Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul, só um parênteses aqui, que o Estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, disse à agência de notícias a Reuters que não há espaço para redução de preços mesmo assim, porque só terá produto para entrar em novembro de países como Índia e Estados Unidos. Ou seja, você pode reduzir o imposto para importação, mas eles dizem o seguinte: tudo bem, mas vocês não vão conseguir importar, porque a Índia e os Estados Unidos não têm produto para exportação agora. E ainda aí teve, isso era brincadeira que a gente fazia
no começo, né? O que disse aí a Associação dos Supermercados? Deixa eu pegar a frase certinha aqui. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, que é a Abras, João Sanvoso Neto, afirmou ontem, na última quarta, então dia 9, que o setor deve promover uma campanha para estimular o consumidor a substituir o arroz pelo macarrão. Segundo ele, não há prazo para que o preço do produto seja reduzido no varejo. Olha, eu brinquei antes que o seguinte, que a última pessoa que eu lembro que falou, olha, você não tem pão como brioches, foi a Maria Antonieta, que perdeu a cabeça. O nosso aqui falou, se vocês não têm arroz, como um macarrão. Mas isso é uma solução que se apresente? Diga, Sandro. Primeiro é essa questão depender das importações, né? Como foi comentado, você também tem um problema em alguns países, e tem países que têm política patriota, né? Que vão priorizar a população deles, né? Como foi comentado aí, os países, a princípio, que vão começar uma produção, vão começar a ter uma colheita no final do ano, é Estados Unidos e Índia. Possivelmente a prioridade dele vai ser o mercado interno deles, vai ser o mercado interno e não a exportação. E aí tem que ver o tipo de arroz que esses países produzem. Então é importante relativizar isso, que isso não vai resolver o problema, porque o problema é muito maior do que só você importar mais, e além disso o preço do mercado internacional está alto. Com relação à outra fala da Associação dos Supermercados, né, do presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, é importante destacar que o custo do macarrão é muito mais alto, né? Vamos olhar aqui, se a gente comprar um pacote de macarrão, até faz tempo que eu não vou no supermercado comprar macarrão, mas meio quilo é 4, 5 reais, né? É equivalente a 1 quilo, hoje é 1 quilo até menos de arroz, só que o arroz ele rende muito mais. Com 1 quilo de arroz, dependendo da família, você consegue fazer várias vezes. O macarrão, um pacotinho em um almoço, né? Então, o custo é muito maior e isso vai impactar muito mais o orçamento das pessoas, né? É muito complicado, mostra o desconhecimento da realidade da maioria da população brasileira. Em se tratando do presidente da Federação de Supermercados, eu não acho que ele tenha um desconhecimento da realidade. É um desprezo da realidade, é um desprezo da realidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Porque quem está agora colocando a comida na mesa não precisa entender de superávit primário, déficit, né, câmbio. Não precisa. Ele sabe que vai no mercado, compra um pacote de arroz e quanto isso sustenta a sua família. Quer dizer, é um desprezo pela vida das pessoas, é um descaso, é um disparate. E eu vou te dizer uma coisa, se tem uma coisa que me irrita, é depois os bacanas que aparecem lá no Jornal Nacional, na Globo, doação de não sei o quê. Cara, nós não precisamos de doação. É importante, também é importante. Mas não é isso. O que a gente precisa é de comida a preço justo e emprego no país. Não tenho a menor dúvida que sem isso, o resto é descaso. Quem é rico vai ficar mais rico, quem é pobre vai ficar muito mais pobre. E isso é o que dói na gente. Eu gostaria muito que as pessoas compreendessem isso. Eu me lembro também, Sandro, Mariane, de quando caiu a Dilma, o governo da Dilma, e eu repito e vou dizer até a minha morte, foi um golpe de Estado, falavam do preço do dólar, do preço do petróleo. Agora, um dos outros insumos que também está fazendo diferença nisso é o diesel e a gasolina, não, Sandro? Então, a questão é importante resgatar um pouquinho essa questão dos combustíveis, né? Na verdade, você já vem com uma política, do nosso ponto de vista, equivocada, desde antes da greve dos caminhoneiros, né? Onde você atrela o preço interno com o preço internacional, sendo que os custos da Petrobras não são vinculados diretamente ao dólar. Claro que influencia, mas não são diretamente. E você passa todo o aumento, tanto da desvalorização do real, como a oscilação na cotação do dólar, para a sociedade brasileira, sendo que o custo não é vinculado. Isso gera lucro para a Petrobras, que repassa principalmente para os acionistas e uma parte para o governo.
né? Então você tem essa distorção, e aí na pandemia, o que aconteceu com os combustíveis? No início, ele caiu e até fez com que a inflação tivesse deflação no início da pandemia, porque a cotação internacional do petróleo caiu e foi repassado parte disso para o mercado interno. Só que agora a gente está observando um movimento contrário, e até, por exemplo, em Curitiba, o preço dos combustíveis já está mais alto do que antes da pandemia, em função dessa política maluca do governo, desde o governo Temer e o governo atual, de vincular diretamente o preço no mercado interno. E tem outra, não é só a questão dos combustíveis, o gás de cozinha. Não sei se vocês relembram qual que era a promessa do governo antes de assumir com relação ao gás. Só para a gente ilustrar, foram 2 reajustes de gasolina, né, da gasolina somente no mês de agosto, uma alta de 6%. Com o reajuste anunciado, a Petrobras já mexeu na tabela de preços também do diesel, ao todo 18 vezes esse ano. Na gasolina foram 23 alterações até o momento. A gente vai fazer mais um intervalo aqui na nossa programação, na transmissão pela frequência AM930 e também pelo site, mas é um intervalinho muito rápido. Na volta, a gente segue a conversa com o nosso convidado de hoje, o Sandro Silva, que é economista e supervisor técnico do DIEESE Paraná, e também a Miriam Gonçalves, advogada, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o ID4. Até já. Sandro, depois vamos continuar conversando, mas depois na volta podia fazer um pouco dessa relação entre o poder de compra, né? Porque nós vimos também num crescente de aumento real do salário mínimo, né? E que parou, e esse ano parece que nem a inflação vai ser reposta, né? Não teve mais aumento. E aí, também acho que dava para fazer uma comparação com o que aconteceu com esse auxílio emergencial, a redução e o que vai acontecer agora, né? Eu imagino que você esteja trabalhando com esse cenário. Então, acho que para agregar isso que você está comentando, acho que a gente podia trazer um pouco uma análise do mercado de trabalho antes da pandemia e pós-pandemia, e fazer esse link com a renda e com o poder de compra e o salário mínimo. Tá certo. Eu acho que a Mariane aí puxa isso, Mariane, porque Sim. É fundamental. E o nosso tempo acaba muito... Veja, nós já estamos no 3º bloco. A gente acaba tudo muito rápido. É muito legal quem continua assistindo a gente, porque a gente continua fazendo os nossos comentários, mas o tempo acaba sendo muito curto mesmo para todo tema que é importante, né? Mas a gente tem conseguido, a gente tem trabalhado e tem conseguido trazê-los aí o que está acontecendo. Podemos voltar, Mariane? Tá, mais uns minutinhos, a gente está fazendo uma transmissão do comercial, mas a gente já vai sincronizar a nossa transmissão. Vocês viram que a gente tem muitas pessoas nos acompanhando hoje, tem um volume bem grande de comentários nas nossas redes sociais, tanto da Rádio Cultura quanto do D4. Talvez a gente não consiga ler todo mundo, dá para a gente dar uma passadinha aqui e agradecer já quem está nos acompanhando. O Márcio Utzig diz, uma conversa de alto nível, parabéns pelo tema, precisamos compreender porque o preço sobe e o que o governo tem de responsabilidade com isso. Várias pessoas fazendo referência aí à importância dessa pauta de esclarecer os dados para quem está acompanhando a nossa transmissão. Já agradeço antecipadamente quem está nos ouvindo. E agora sim, já estamos de volta. Vamos sincronizar a nossa transmissão na frequência AM 930. Este é o ID4 na Cultura, também pelo site cultura930.com.br. Nossa conversa de hoje sobre economia, sobre o aumento dos preços dos itens da cesta básica e também a redução do auxílio emergencial. Quem conversa com a gente, Sandro Silva, economista, supervisor técnico do DIEESE, e Miriam Gonçalves, advogada, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu queria puxar a conversa desse nosso 3º bloco para a gente fazer, pensar um pouco sobre como era. A gente já tinha uma crise política, a gente já tinha uma crise nos empregos, mas as pessoas tinham um poder de compra antes da pandemia diferente desse poder de compra que a gente está tendo agora, tendo em vista o aumento aí dos preços que a gente citou nos blocos anteriores, mas principalmente, fazendo uma reflexão, a gente já tem falado há muitas edições nesse programa, que a gente tem um governo que não conhece a realidade do seu país, um governo que não conhece a população, que não sabe quem são os brasileiros que aqui habitam, e essa semana foi noticiada, então, a redução do valor do auxílio emergencial,
que inicialmente era R$200, foi uma conquista da oposição para que se tornasse 600, e agora 4 parcelas de R$300, que começarão a ser pagas a partir do dia 17, com uma ressalva. Não são todas as pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial que irão receber essas novas parcelas, porque tem uma questão aí que precisa encerrar em dezembro, tem aquela questão do calendário, então não é para todo mundo. Como é que a gente fica com tudo isso que eu falei agora? Sandro, por favor. Então, eu acho que antes especificamente dessa questão do auxílio emergencial, acho que é importante fazer um resgate rápido da questão do mercado de trabalho, né? É importante que foi aprovado lá em 2017 uma reforma trabalhista que prometia vários empregos que na prática não se viu. O desemprego, mesmo antes da pandemia, estava num patamar alto, e o que era mais preocupante era o aumento da informalidade, né? A redução, a não recuperação dos empregos informais e uma precarização das relações de trabalho, né? E com desemprego extremamente elevado. Com a pandemia, isso se agravou. O que a gente está observando na pandemia no mercado de trabalho? Ocorreu uma redução significativa das ocupações, reduziu em 9 milhões as ocupações no Brasil, sendo que 1 milhão, em torno de 1 milhão emprego formal e 8 milhões empregos informais, né? Em uma parte é o conta própria, que é aquela pessoa que não tinha uma perspectiva de conseguir um emprego formal, ele tinha que fazer alguma coisa para poder sobreviver, né? Então houve esse impacto, possivelmente o impacto maior do aumento do desemprego ainda está por vir. Hoje a gente está com desemprego em torno de 13%, possivelmente agora no terceiro trimestre e no último trimestre a gente vai ter um saldo de emprego, a gente tem a possibilidade de até desse desemprego subir acima de 20%, porque com a retomada da atividade econômica, as pessoas vão voltar a procurar emprego. Então, a gente já tinha uma situação complicada que rebatia na renda, porque a gente tem estudos que deixam claro que o trabalhador informal ele ganha muito menos do que o formal. E, além disso, tem a questão que impacta, de certa forma, a renda, né, da população, a renda dos trabalhadores, que são as negociações e a política do salário mínimo. É importante resgatar isso, né? Você acabou com a política de valorização do salário mínimo, né? Desde a época do Temer, a gente já está há uns 3, 4 anos sem aumento real do salário mínimo. E, além disso, o governo aprovando situações que permitem o trabalhador receber até abaixo do salário mínimo, como, por exemplo, o trabalho intermitente. Estou falando do formal, né? Do informal é pior ainda, né? E a gente vê essa questão do fim da política de valorização do salário mínimo, que era muito importante para aquelas pessoas que ganhavam menos e também influenciava as negociações das categorias mais organizadas, as categorias que têm negociação de acordo ou convenção coletiva, e isso acaba influenciando negativamente nesse momento. E aí, entrando já na questão da pandemia, na questão do auxílio emergencial, é bom também resgatar um histórico rápido. No início, o governo não queria pagar auxílio nenhum, não tanto para o setor formal como informal. Para resgatar, até depois a Miriam pode falar um pouquinho mais sobre isso, a MP 927, que trabalhava a questão do mercado formal, tirando o sindicato e jogando as negociações individuais, ela previa a suspensão do contrato de trabalho dos trabalhadores formais sem nenhum benefício. É importante resgatar isso. O auxílio emergencial, o governo não queria. Depois, ele começou a falar em R$200, como você comentou. E depois, por pressão da sociedade, né, ele acabou sendo aprovado no Congresso um valor de R$600, que na nossa avaliação, né, é insuficiente para grande parte da sociedade. A gente pode observar os dados da cesta básica. Só a gente tem um dado da cesta básica de R$505. Se você considerar o valor da cesta básica, que é só a comida, né, e o valor do auxílio, quer dizer, o resto, tudo fica sem. Água, luz, aluguel, enfim. E tem essa questão que as tarifas públicas é importante também resgatar, e principalmente aqui no estado do Paraná, vem subindo da inflação, né? A conta de água e luz está cada vez maior, e aí, infelizmente, com o objetivo da estatal de gerar lucro e não um serviço de qualidade com preço justo. Então, é importante salientar isso. Então, retomando o auxílio. Então, o governo aprovou R$600, não queria prorrogar, prorrogou a primeira vez, e agora prorrogou de novo, mas reduzindo o valor em R$300. E agora eles estão colocando que a culpa do aumento dos alimentos é o auxílio emergencial, porque as pessoas estão comendo bem, estão comendo melhor, né? Porque aí evidencia o nível de pobreza que nós temos no nosso país,
né, que vem aumentando nos últimos anos, a desigualdade vem aumentando, e até um dado que surpreende, que nem o governo tinha noção disso. Mais de 65 milhões de pessoas receberam um auxílio emergencial. Nem o governo tinha noção, para vocês verem o nível de pobreza. Né? E não é isso que está ocasionando o aumento dos preços, né, da alimentação. São vários fatores que eu já comentei aqui. A questão cambial, a questão das exportações, a redução da produção dos produtos básicos. Né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se você sabe me responder, mas, enfim, quando a gente fala de cesta básica, a gente fala de uma série de produtos que são colocados ali. Tem arroz na cesta básica. E quando você faz o cálculo do arroz, você está calculando ali o quê? 5 quilos para um mês? No cálculo, porque essa cesta, para surpreender, é um dado que surpreende, essa cesta é o cálculo que o Diese faz com base na lei que criou o salário mínimo lá atrás, é para uma pessoa. No caso específico do arroz, a gente considera 3 quilos de arroz no mês por pessoa. Né? É claro, a cesta básica é composta por 13 itens, você tentou concentrar nos itens mais importantes, representando outros itens, então ela acaba sendo restrita, mas é importante resgatar que esse valor é o cálculo que seria o gasto com alimentação adequado para uma pessoa. Então, né? Vamos dizer, nessa cesta básica, eu gosto de frisar isso, porque às vezes eu mesma custo a entender tamanha barbaridade. Uma cesta básica que custa mais de quanto, Mariane? R$ 505,54. Ela contém, vamos dizer, está colocado ali, precificado, 3 quilos de arroz no mês. Obviamente, isso não dá para uma família. Gente, 3 quilos de arroz não dá para uma família. Esse custo da cesta básica seria para uma pessoa. Se nós falarmos de um casal com um filho, nós precisaríamos aí pelo menos de R$ 1.500. Ou seja, conclusão, as pessoas estão passando fome. Não é só pela falta ou pelo preço do arroz, é porque está impossível comprar comida e cozinhar no país. Você mesmo falou do preço do gás de cozinha, né? É uma loucura isso, uma barbaridade. E além disso, além do gás, como eu já frisei aqui, a tarifa de água, né, a tarifa de energia, né, e outras questões básicas do dia a dia da população estão subindo muito acima, principalmente o que pesa nas pessoas que têm uma renda menor. Né? Então, a gente observa que a situação dessas pessoas está extremamente complicada para ela poder sobreviver, comer adequadamente e ter dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, comprar o gás para fazer a comida. Então, é uma situação extremamente complicada. E essa questão dessa relação que o governo está fazendo. Ontem eu ouvi um economista do Ministério da Economia falando que o culpado foi o auxílio emergencial, né, da alta dos preços, né? Isso só evidencia o nível de pobreza que existe no país, que vem aumentando. Né? É importante frisar isso, mesmo antes da pandemia, a desigualdade e a pobreza vinham aumentando, porque o mercado de trabalho, com as reformas e com a lógica que se tem de política, você tem uma relação precária, e a economia também não cresce, não gera ocupação, e o que gera são ocupações, em grande parte, informal, com uma renda muito baixa, né? Que fez com que a desigualdade aumentasse e a renda da população reduzisse e a pobreza aumentasse. Né? Isso só evidencia ainda mais a necessidade de você ter políticas públicas em um Estado forte para tirar dos ricos e dar para os pobres. Infelizmente, no Brasil, a gente não vê isso. Quem paga mais imposto no Brasil... Agora você veja uma coisa, o cara é assessor do Ministério da Economia, isso que você citou. Aí ele me fala uma barbaridade dessas. Não, estão comendo mais porque tem o auxílio. De duas, uma. Ou ele é um cínico que fala num desprezo pela população, ou ele é um louco, disparatado, completamente fora da realidade. Quer dizer, nenhuma das duas coisas são boas. Eu acho, na verdade, que há, pelo Ministério da Economia, um desprezo total pela população brasileira. E eu não posso deixar de lembrar de um dado que me inferniza, que é o perdão de 1 bilhão, né?
É quanto que eles estão... É um parênteses que eu quero fazer aí, é 1 bilhão, não é isso, Sandro? 1 bilhão de perdão de dívida das igrejas, né? As igrejas, estou falando aí, as pentecostais, tudo. Mas além disso, tem o perdão de dívida do setor do agro, né? Do setor agrário. Peraí, Sandro, vamos lá. Tem perdão do agronegócio também? Foi aprovado no ano passado, né? Perdão de dívida do agronegócio, das grandes... Volte e meia, por isso que eu comentei, eu acho que é importante fazer um link com a questão da função do Estado e a discussão de reforma tributária. Porque, infelizmente, no Brasil, quem que paga imposto, mais imposto é o pobre, porque metade da carga tributária é sobre o consumo. Então, independente da minha renda, ou da sua renda, ou de qualquer trabalhador, você paga a mesma taxa de imposto quando você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né? E a tributação da renda e do patrimônio é muito baixa. Então, você tem esse problema do sistema tributário brasileiro ser regressivo, né? E aí você tem algumas propostas que o Congresso lá defende, mas são propostas que só querem simplificar para as empresas, eles não querem enfrentar o principal problema, que é a regressividade do sistema, de você tributar mais os pobres e menos os ricos. Aí você tem vários absurdos. Por exemplo, uma pessoa que recebe dividendos, ele é dono de uma empresa e recebe dividendos, que é parte do lucro que é dividido entre os donos, ele não paga imposto de renda, por exemplo. Isso é um negócio absurdo. Então, o cara tem uma renda anual de 1 milhão, ele recebe como funcionário registrado na empresa e 900 mil como acionista da empresa. Ele não paga imposto de renda sobre os 900 mil. Isso estou dando uma das distorções, né? Então, essas propostas não enfrentam essa questão principal. Tem a já proposta... O assalariado é na fonte, né? O desconto na fonte. E, além disso, a proposta do governo é penalizar a classe média e não a classe alta. Eles querem rever os descontos com relação à saúde, educação, e não enfrentam os verdadeiros problemas. Aí você tem uma proposta tributária solidária que foi construída por várias entidades, entre elas o DIE, que é muito importante as pessoas se apropriar, mas e aí eu quero levantar outra questão. Além de quem que paga imposto é o mais pobre, porque ele consome tudo que ele paga, e o que ele paga está embutido no preço dos produtos, a elite, ela se aproveita do Estado porque a maioria dos gastos públicos vai para o setor financeiro e para a elite. Por quê? 40% do orçamento da União é para pagar juros da dívida interna, né? Então, o Estado brasileiro é concentrador de renda. Não entendi. Vamos explicar melhor. Como assim pagar juro da dívida externa, da dívida interna? Explica isso para nós. Então, o governo brasileiro ele tem uma dívida interna que aumentou significativamente, principalmente a partir do Plano Real, né? Que o governo, para ele conseguir dinheiro para ele intervir no câmbio, porque não sei se vocês recordam, lá em 94, o governo tentava manter a paridade real-dólar de 1 para 1, né? Com isso, ele tinha que ter recurso. Como que ele tinha que ter recurso? Ele aumentou os juros da Selic, que são os títulos públicos federais. Lá, em alguns momentos, a Selic foi de 40% ao ano. Se a gente pegar a média da Selic de 95 a 99, ela foi de 25% ao ano, né? Isso fez com que a dívida interna explodisse e continuou aumentando. Como o governo ele vem tendo déficit primário, ele não consegue nem pagar os juros e a dívida vem aumentando. Quem que são os beneficiários dessa dívida? Desses títulos públicos do governo? São principalmente o setor financeiro e as pessoas que têm dinheiro e compraram títulos públicos, onde a gente remunera pela Selic. A Selic agora está baixa, mas, por exemplo, na época da crise, lá no auge da crise, você estava com uma Selic de 14,5%. Né? Então, fez com que a dívida aumentasse, e é um efeito de concentrador de renda, porque o governo tem essa despesa, que dá em torno de mais de 40% do orçamento da União, vai para pagar esses juros, que beneficia quem que já tem muito dinheiro. Então, o Estado brasileiro ele é concentrador de renda, porque ele tributa o pobre e beneficia o rico. E isso eu estou falando a questão dos juros. Tem outra discussão, que são os benefícios fiscais, né? Que hoje, as estimativas que se tem, que o Brasil anualmente abre mão de 240 bilhões de reais por ano, porque ele deu benefício para vários setores e mesmo na crise não reviu esses benefícios, onde você reduziu
impostos de vários produtos, com a perspectiva que isso ia reduzir o preço e as pessoas iam pagar mais barato, que não surtiu o efeito e fez com que a dívida aumentasse, né? E a Receita criasse um problema fiscal, né? Nosso tempo de hoje está chegando ao fim. A gente já falou no começo que passa rápido demais. Eu queria só destacar aqui uma mensagem do Ricardo Mendonça, que desde o Império as elites econômicas exportadoras se beneficiam da alta do dólar e o povo, consumidor de alimentos, boa parte importada, é quem paga o preço das políticas públicas que favorecem aqueles. E quando somamos esse fato à perda do poder de compra do salário mínimo, a conclusão é a mesma. A corda estoura do lado mais fraco. Obrigada, Ricardo Mendonça. Quero muito agradecer Sandro Silva e Miriam Gonçalves por esse encontro, por esse programa de hoje. Sandro, suas considerações finais. Obrigado pelo convite, acho que foi uma conversa bem bacana, tem muita coisa para conversar, uma coisa vai puxando a outra, a gente acaba falando de muita coisa, mas a gente está à disposição aí para tentar ajudar, debater, entender a nossa realidade e tentar ajudar aí para a gente ter um futuro melhor do que a gente está vislumbrando atualmente, né? E entender um pouquinho essas questões econômicas e políticas que são muito relacionadas, como a Miriam comentou, né? Eu vejo alguns economistas tratando a economia como uma parte da política. Não, ela tem uma relação direta com a questão política. E é muito importante as pessoas entenderem isso. A questão política atinge no dia a dia dela, né? Então, acho que é muito importante debater essas questões e fazer essas relações importantes aí que acabam ocorrendo entre política, economia, sociologia, várias questões importantes para a gente entender o nosso mundo. História também, né? É importante. Sim, história. História. E principalmente, né, lembrando que a gente está iniciando aí um período eleitoral, é um ano importante aí na escolha dos nossos representantes, também fica aí a dica para os nossos ouvintes estarem atentos a esse processo. Obrigada mais uma vez, Sandro Silva. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez. Sandro, muito obrigada. Foi muito bom ter você. Eu só queria deixar um resumo final, muito simples. Nós temos um problema muito grave de desemprego, um problema de aumento muito grave de fome dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, da família brasileira. Nós temos uma elite produtora aí, do agronegócio protegida pelo governo, e nós temos um governo que sabe ser lobo no meio de ovelhas, ou seja, ele sabe falar alto com quem não pode. Agora, falar alto com esses produtores do agronegócio e dizer: não vão exportar até que o mercado interno esteja satisfeito, não sabe. É coelhinho. E é isso que nós temos que deixar muito claro para todas as pessoas. Fiquem atentos, tem solução, mas não vai ser dessa forma. Obrigada, Miriam Gonçalves. Obrigada, Sandro Silva. Obrigada, Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. O Ideclatra na Cultura de hoje fica por aqui. Eu agradeço a companhia e a audiência de quem acompanhou este programa, e a gente já tem um próximo encontro marcado, é para na próxima terça-feira, ao meio-dia, a gente aqui debatendo as questões que envolvem diretamente a vida de cada um dos nossos ouvintes, de cada um dos brasileiros. Obrigada a todos que nos acompanharam. Para saber mais, acesse cultura930.com.br e declatra.com.br, nas redes sociais, @cultura930, @cultura930, @ideclatra. Um abraço a todos e até semana que vem.